Quantas vezes você já viu na televisão, quantas vezes você já leu uma notícia dizendo que o petróleo ia acabar? Há 20 anos atrás disseram que o petróleo ia acabar. 20 anos se passaram e disseram novamente que o petróleo vai acabar em 20 anos. De onde vem esse conceito que parece ter algo estranho, tem algo não intuitivo que não estão nos falando? Bom, isso se deve ao fato de que o verdadeiro conceito é a chamada relação reserva-produção. Quando uma reportagem é feita, provavelmente ela é respondida pelos especialistas com essa estimativa. E essa estimativa, ela diz basicamente que se com a reserva de petróleo que determinado país ou empresa tem hoje, ela não achar mais nenhuma reserva, ela não desenvolver mais nenhuma tecnologia diferente, ela simplesmente produzir essa reserva daqui para frente, em X anos, suas reservas de petróleo vão acabar. Isso significa relação reserva-produção. Então, quando diz que uma empresa tem uma relação reserva-produção de 10 anos, quer dizer que se ela não fizer absolutamente mais nada para aumentar esse número, em 10 anos a produção dela vai acabar com as reservas dela. O mesmo para um país. Então, quando falam que vai acabar em 20 anos, estão se referindo a esse número. E que reservas são essas? Normalmente se fala das reservas provadas. No Brasil, a ANP, ela usa as reservas 3P, 2P e 1P. São equivalentes a reservas provadas, prováveis e possíveis. Reservas provadas são aquelas com que, numa estimativa de 90% de chance, você vai conseguir retirar aquela quantidade de petróleo e gás estimada com a tecnologia que você tem hoje, com os recursos financeiros que você tem hoje, nas condições de mercado que você tem hoje. Ou seja, atendendo todas essas condições, é 90% de chance que você vai tirar aquele volume de petróleo. E são reservas provadas. As reservas prováveis são as que têm 50% de chance de serem retiradas de lá com as condições econômicas, tecnológicas e de mercado que você tem hoje. E as reservas possíveis é quando você tem ali os indícios de que há petróleo ali, mas você já não tem tanta certeza. Então, são 10% de chance de que você vai conseguir tirar aquela quantidade de petróleo dali nas condições de mercado de hoje, com as suas condições financeiras de hoje, nas suas condições tecnológicas de hoje. Essas três são as três possibilidades de reserva. Se você não consegue estimar o volume de petróleo e gás que tem ali, se você não consegue ter tecnologia para tirar aquele volume dali, se você não tem condições de mercado para tornar financeiramente viável tirar aquele volume dali, essa reserva é uma reserva subcomercial. Então, quando nós somamos ali as reservas 90%, as provadas 3P, e dividimos pela produção ou pelo consumo ali do país, nós vamos ter a relação reserva-produção. Se não fizermos mais nada a partir de hoje, esse petróleo vai acabar em X anos, 10 anos, 12 anos, 20 anos, etc. Alguns países têm aí uma reserva muito grande e uma relação reserva-produção muito alta, porque eles não produzem tanto quanto poderiam, por diversas circunstâncias, seja aí uma defasagem tecnológica, sejam embargos financeiros, sejam questões geopolíticas e políticas que causam dificuldades. De toda forma, como é que um país ou uma empresa consegue modificar suas reservas? Pô, como que ia acabar em 20 anos e passou 20 anos e ainda vai acabar em 20 anos? Como que isso acontece? A primeira possibilidade é você transformar as reservas possíveis e prováveis em reservas provadas. Isso acontece quando você desenvolve uma tecnologia nova, adquire uma nova tecnologia que te permite retirar um volume maior de petróleo e de gás daquela reserva. Isso acontece quando você faz estudos e modelagens de reservatório e aí você descobre que, na verdade, você consegue ter um volume maior do que o pensado ali. Então, você vai adquirindo ali mais reservas. Ou você também pode ter condições de mercado, ou seja, era viável explorar uma certa reserva
até um certo break-even, até um certo custo de produção. Se o preço da commodity sobe no mercado, então uma reserva maior passa a ser viável comercialmente. Reservas que não eram nem possíveis, que eram subcomerciais, passam a ser reservas comerciais. Então vai ser incrementado. E o método mais tradicional é a sua equipe de geólogos e geofísicos realmente descobrir um campo totalmente novo, incorporando reservas grandes e potenciais à sua quantidade de reservas provadas, possíveis e prováveis. E é por isso que há 20 anos atrás disseram que o petróleo ia acabar em 20 anos, hoje vão dizer que o petróleo vai acabar em 20 anos e o petróleo e o gás não acabou, porque as fontes de energia elas vão sendo somadas na matriz energética. O carvão não acabou, nem o moinho de vento acabou, né? Nós só fomos aumentando a nossa matriz energética, absorvendo novas tecnologias e novos recursos. Então você vai diversificando a matriz energética. O petróleo não acabou, ele não vai acabar tão cedo. Provavelmente ele vai ser deixado de uso para algumas finalidades e vai ser incrementado mais seu uso para outras finalidades mais nobres, enquanto outras fontes de energia também vão sendo utilizadas. Enquanto isso, equipes de geocientistas e de engenheiros vão desenvolvendo mais formas de tirar o petróleo que está lá embaixo e acreditava-se que não ia conseguir tirar, porque normalmente se tirava 15% do petróleo de um reservatório, depois alguns começaram a se tirar 20%, depois começaram a se desenvolver técnicas avançadas de produção de petróleo para tirar até 30% ou mais de dentro do reservatório. Quem sabe daqui a alguns anos nós vamos conseguir tirar mais do que 50% do petróleo de todos os reservatórios. Cada vez que você dá um salto tecnológico, você revisita o seu portfólio de reservas e você reavalia as suas reservas. Você vai descobrir novas reservas com novas tecnologias, sísmica cada vez mais avançada, aí a inteligência artificial, machine learning sendo aplicado às geociências, possibilitando novas técnicas de exploração para descobrir novos campos, e também a questão do mercado, porque é uma commodity que continua sendo cara, volátil, mas continua sendo de extrema importância no mercado mundial. E é por isso que o petróleo não acabou nos últimos 20 anos e não vai acabar nos próximos 20 anos. Até a próxima.